CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da CBN. Essa é a semana que se comemora o Dia Internacional da Internet, né? Exatamente. Ontem e hoje, né, 6 e 7 de fevereiro, é o Dia Mundial, né, que se comemora a internet segura, o Dia da Internet Segura, né? Ou seja, eles aproveitam esse dia, né, para reforçar a conscientização sobre a segurança que a gente deve ter, os cuidados que a gente deve ter para navegar na internet, usar aplicativos, usar os sites da internet em si. Então, é um momento bem interessante para a gente reforçar algumas coisas que a gente conversou, né, que a gente já falou por aqui, para poder melhorar a conscientização da nossa segurança, já que agora praticamente todo mundo tem algum tipo de necessidade de uso de algum aplicativo ou de um serviço que está publicado na internet. Vamos então às nossas dicas. Vamos lá. Bom, vamos começar, né, falando de uma questão que é talvez a questão mais crítica no uso de serviços da internet, que é a questão das senhas, né? Então a gente tem lá a questão de não utilizar senhas simples, né, usar senhas complexas, não repetir senhas em outros serviços da internet, ou seja, usar senhas diferentes para serviços diferentes, e alguém pode perguntar, então, como é que eu vou lembrar de tudo isso, né? Então, a ideia é que você use um cofre de senhas, então, como o KeePass, o Bitwarden, ou mesmo aquele cofre de senhas do seu antivírus, né, que alguns antivírus também têm cofre de senhas embutidos, para salvar as senhas. Aí você pode ter senhas diferentes em cada um dos serviços da internet e lembrar de uma única senha, que é a senha que abre o cofre de senhas, né? Lembrar de sempre ativar a autenticação de 2 fatores. Hoje os principais portais de internet, serviços da internet têm autenticação de 2 fatores, então habilite a autenticação de 2 fatores, aquela que você tem um login, a senha e mais um outro fator, que seja um SMS, que seja um aplicativo, uma mensagem que você recebe. Isso aumenta bastante a segurança, né, para evitar que seu perfil seja clonado, seja invadido, nesse caso. Lembrar de não salvar senhas no navegador, né? A forma que o navegador armazena senhas no Firefox, no Chrome ou no Edge é uma forma bastante insegura. Então, ou seja, não salvar as senhas, né, nesses navegadores. Lembrar de fazer backup, ou seja, muitas vezes nossos dados que estão armazenados no nosso computador ou no nosso celular, eles valem muito mais até do que o próprio aparelho em si, né? Ou seja, são memórias que a gente não vamos conseguir mais recuperar. Então, a backup é uma questão bastante importante nesse caso, viu, Fernanda? E falando sobre a questão de segurança também, lembrar do perigo do uso das redes sem fio gratuitas, né? Ou seja, se você vai usar uma rede sem fio gratuita por uma questão de necessidade, ou você usa uma VPN, né? Aplicativos de criptografia dos dados que navegam na internet, ou você opta, naquele caso, né, para uma compra ou um acesso a um serviço bancário, você usar uma rede de celular, uma 4G, uma 5G para isso, que é uma conexão muito mais segura do que uma rede Wi-Fi pública para isso, né? Já que estamos falando de segurança, estamos às vésperas aí do Carnaval, eu queria falar também de algumas dicas, né, de segurança para quem vai curtir, né, o Carnaval. Então, você tem que seu celular lá na mão, vai levar o celular para a folia. Lembrar de não utilizar esse celular, ou não tirar o celular, ou não expor esse celular quando você estiver no meio de uma multidão, né? Você tem pessoas lá muito próximas a você, então corre o risco de você ter o seu aparelho roubado. Não colocar o aparelho no bolso traseiro da calça, né? Ou seja, porque você não tem controle disso, manter o celular sempre próximo de você, né, nessa situação. Se você tem aquele celular antigo que está guardado na gaveta lá, né, que você não usa mais porque trocou para um aparelho mais novo, talvez seja a hora de você trocar o chip do seu aparelho mais novo, né, por um aparelho mais antigo e sair com o aparelho mais antigo e ir para a folia, que pelo menos talvez o valor da perda seja menor, né, nesse caso, né? Você vai continuar a ter o uso do celular, instalar ali só os aplicativos que você realmente vai precisar, né, e não deixar o seu celular, que é um valor maior, né, em casa, o celular mais novo em casa. Também é interessante, né, preparar esse aparelho que você vai levar, né, para a folia, ou seja, colocar lá uma tela de bloqueio com uma senha bastante forte, para que mesmo que alguém tenha acesso ao seu celular, não vai conseguir desbloquear o celular. E aí a gente sempre tem lá os aplicativos de pagamento, né, de bancos. Então, você tem lá algumas opções desses pagamentos.
é uma questão de você limitar a quantidade, por exemplo, de valores de Pix que você faz por dia, né? Ou pagamentos por aproximação que você faz por dia. Isso também reduz a sua chance, né, de ter uma perda grande, né, de valor, né? Porque você tem uma limitação ali por dia naquele aplicativo. E lembrar de habilitar os avisos, né, de transações financeiras, de cartão de crédito, de cartão de débito, para que você seja avisado, né, caso alguém esteja fazendo uma transação que não é você, né, que é uma outra pessoa. A comodidade muitas vezes tem um preço, né? Essa história aí do cartão de aproximação, do ponto de vista, é algo que é seguro mesmo, limitando valores e tudo mais? Então, essa é uma questão bem interessante. Aconteceu, vou até falar um relato aqui que aconteceu comigo ontem, né? Eu fui numa farmácia fazer uma compra de um medicamento e aí o balconista lá deu entrada lá na caixa, né? Ou seja, para habilitar o pagamento na maquininha de cartão, e o cartão estava na minha mão, né, apoiado em cima do balcão, né? Eu nem aproximei o meu cartão da maquininha e a maquininha já leu o meu cartão, né, sem eu me aproximar. Então veja que mesmo só estando, não precisa estar encostado na maquininha, seja o cartão esteja próximo da maquininha, já é o suficiente para ela conseguir ler o seu cartão e fazer o pagamento nessa questão. Inclusive o balconista me relatou um fato, né, de uma outra pessoa, outra cliente que esteve lá na farmácia também, e ela simplesmente colocou a bolsa dela em cima do balcão para pegar o cartão. Na hora que ela colocou a bolsa em cima do balcão para pegar o cartão para fazer o pagamento, a máquina já leu o cartão dela dentro da bolsa. Então veja que essa questão de pagamento por aproximação tem que tomar algum cuidado mesmo em relação a isso. Aqui, desativa, né? Exatamente. Se você vai para um lugar como esse, de aglomeração, tumulto, você pode desativar. Os aplicativos de banco, a maioria deles já tem essa opção de você vai lá, desativa temporariamente durante o processo que você estava fora de casa, né? É um conforto. Eu concordo que é um conforto essa questão de pagamento por aproximação. Mas, em momentos como esse, acho que é mais seguro você desativar o pagamento por aproximação. Isso aí. Tem uma espécie de cartãozinho que eles estão vendendo no comércio que diz que bloqueia esses acessos. Você já viu? É um cartãozinho metálico? Um envelopezinho metálico que você coloca o cartão dentro. Isso, exatamente. Ele sim, é bom testar, mas em geral funciona assim, porque na verdade, o que acontece? Esses cartões de aproximação, na verdade, fala por radiofrequência. Então, se eu tenho uma blindagem, né, normalmente feita por uma folha metálica, né, ele vai impedir que a radiofrequência da máquina chegue até o cartão e a máquina não vai conseguir ler. Então, é bom testar, mas quando feito com qualidade, né, esse tipo de proteção, funciona assim. Inclusive, tem algumas carteiras, né, que você compra no mercado que já vem com essa proteção. Eu uso uma carteira dessa, né, que tem, na carteira ela já é protegida, já tem essa blindagem dentro dela. Então, mesmo se eu aproximar minha carteira, né, se o cartão está fora da carteira, não, mas se ele está dentro da carteira, ele vai poder proteger, né, dessa leitura à distância do seu cartão. É super dica, viu? E quando a gente falou, né, de usar um telefone mais velhinho, né, que você não tenha tanto prejuízo assim no caso de perda, furto, roubo, enfim, ter atenção. Uma coisa que é legal também, leva um dinheirinho trocado, né, pra você não ficar toda hora tirando o cartão. Vai pagar uma água, vai pagar sei lá, uma água de coco no meio da rua lá no desfile do bloco, tá com tudo trocadinho. Então, exatamente. Né? Nesse ponto é mais seguro, né, do que você estar portando um cartão de crédito ou de débito, né, para isso. Porque o que acontece muito, né, e eu conheço gente que já foi vítima também, é do golpe da maquininha. Você compra uma água em lugar que é muito movimentado, não confere o preço, é capaz de ser essa água custar uma fortuna, tá? Exatamente, você não olha lá na confusão, lá não olha o valor que está na maquininha, aproximou o seu cartão e o débito vai ser feito, né, para isso. E lembrando que os cartões, né, não pedem senha, né, a valores até, agora está em R$200, então até R$200, teoricamente não vai pedir senha, não vai pedir confirmação para você, só encostou o cartão, leu, fez o débito. Uhum. Eu tenho uma perguntinha aqui do Alex. Patrícia, me ajuda aqui. Banco 24 horas que está perguntando? No caso de banco de 24 horas, ele consegue sacar só com a palma da mão, sem cartão. Com a digital. biometria. É biometria, isso aí.
Biometria, exatamente. Essa forma de reconhecimento, na verdade, da palma da mão, a máquina reconhece o desenho das artérias e veias da mão. É uma forma bastante segura de identificação, né? É mais segura do que a digital, né? Para esse tipo de identificação. É bem interessante essa forma de identificação do usuário. Né? Essa é a palma da mão, então. Não é só um dedo, é a palma da mão toda. Não. Esse eu não conheço não, tá? Exatamente, você coloca a mão sobre o sensor e o sensor consegue ler, né, o desenho das artérias e veias da mão. Todos nós temos artérias e veias na mão, mas o desenho das artérias e veias é diferente entre nós. Então ele consegue identificar você por esse tipo de leitura. Olha. É mais seguro do que a biometria da impressão digital, bem mais. Muito bom. Vamos para o nosso golpe aí da quarta-feira? Vamos lá. O golpe tá aí. Conta, Gilberto. Muito bem, Fernanda. Bom, o Pix é um sucesso, né? Ou seja, inclusive terminou aí com o DOC já não tem mais, não está mais disponível, porque exatamente ele resolveu, né? Ou seja, o substituiu, na verdade, o DOC de forma muito melhor e mais eficiente para isso. Mas os golpistas também aprenderam, né? Que com esse sucesso todo, vão usar o Pix também para tentar aplicar os seus golpes para isso. Então, eu fiz aqui um resumo de alguns golpes que são bastante comuns no caso do Pix. O primeiro deles é aquele golpe, né? Que o golpista se aproxima da sua vítima e fala assim: olha, se você fizer um Pix para mim de um certo valor, eu te devolvo com mais X%. Então você faz um Pix lá de R$100, ele te devolve um valor de 120. Aí você faz um valor de 200, ele faz um valor de 250 e vai crescendo o valor até uma hora que você faz a vítima, né, fica animada, faz um Pix de um valor bem mais alto, né? E aí não tem mais retorno, né? O golpista já ficou com o seu dinheiro lá para isso. Então, cuidado com esse tipo de golpe para isso. Tem o golpe lá do Pix das lives, né? Ou seja, o golpista ele grava uma live e reproduz a live depois, mas com o local do Pix lá da doação ou da participação da live é um QR Code que na verdade não está indo para quem está fazendo a live, está indo para um laranja, para outra pessoa para isso. Então, muito comum em vídeos do YouTube, então cuidado com isso. O golpe lá do QR Code falso colado sobre o QR Code verdadeiro, então o golpista imprime um QR Code do mesmo tamanho do QR Code lá do estabelecimento, e aí ele cola aquele QR Code sobre, né, o QR Code original. Quando o usuário vai pagar a conta, na verdade, aquele dinheiro está indo para outra pessoa e não para o dono do estabelecimento. Então esse é um outro golpe bastante comum, né? Existe um golpe também bastante frequente em que alguém entra em contato com você e fala assim: olha, eu fiz um Pix para sua conta, mas errei o número, então era para uma outra conta e caiu na sua, né? Então eu gostaria que você me devolvesse o dinheiro, né? E aí você olha na sua conta, realmente o valor entrou, né, que está lá na sua conta para isso. Só que nesse caso, o que o golpista na verdade fez? Ele conseguiu fazer um empréstimo em seu nome e o dinheiro entrou na sua conta. Mas é um empréstimo. Então, se você devolver esse dinheiro para o golpista, na verdade você ficou com a dívida, não é para isso. Então, antes de fazer qualquer tipo de retorno ou retorno de valores, é interessante que você observe de onde veio aquele valor. Realmente veio de um Pix? Veio de uma conta que nem a pessoa está falando? Consulte o seu gerente, que várias pessoas foram vítimas desse tipo de golpe. Então, ou seja, alguém entrou em contato com você falando que fez um Pix errado para sua conta, cheque antes de devolver o dinheiro se realmente aquele valor veio de um Pix daquela conta que a pessoa está falando em relação a isso, entendeu? Agora, a própria pessoa que passou o Pix, ela entrar em contato contigo, como é que ela tem seu contato? Normalmente a chave Pix de algumas pessoas... É o número do celular? É o número do telefone. Então ela sabe que é você, né? Pelo menos, né? Nesse caso. Ela já tem o seu cadastro, inclusive, né? Porque ela fez um empréstimo em seu nome. Então ela tem o seu cadastro todo, sabe nome, telefone, né? Endereço e tudo mais, né? Para isso. E o último golpe, Fernanda, é o chamado Pix agendado. Ou seja, você pode agendar um Pix hoje. Então, você chega no estabelecimento, o golpista, na verdade, chega no estabelecimento, faz uma compra, ele faz um Pix agendado, né, mostra pro lojista, ele acha que o Pix foi feito, né, só que ao sair da loja, o golpista vai lá e cancela o Pix agendado. Então, ou seja, e muitas vezes o lojista não prestou atenção que aquilo era um Pix agendado nesse caso. Então, é importante que você observe, né, exatamente se o dinheiro entrou na conta. Então, principalmente o lojista, né, ou seja, recebeu o valor via Pix, observa se o valor realmente entrou na sua conta naquele momento para que você possa liberar
o consumidor. Ok. Boas dicas, viu, Gilberto? A gente te agradece aí pelas dicas. Ah, aqui tem mais casos. Eu conheço uma pessoa que acabou pagando R$ 500 no refri por causa da aproximação. É o Aldeir. Caramba, sério? Poxa, doeu Caramba. essa, hein? Muito, E o muito. Gledson dando uma outra sugestão: imprescindível cadastrar programa do governo para celulares roubados. É isso? Isso, aquele É, programa novo do governo. o celular seguro, né? Ou seja, aquele aplicativo do celular seguro que até a gente comentou aí, você bem na tecnologia, que você, caso tenha o celular roubado, ele consegue ter uma forma de bloquear, né, as contas de banco, né, e as contas de comércio eletrônico, e até muitas vezes o próprio celular também para isso. É o aplicativo celular seguro do banco do governo federal. E ele está sugerindo aí, ó, quem vai pro bloco, usa aqueles shortinhos, aquelas bermudas que já tem aquele porta-celular, tipo uma doleira, né? Se você coloca ele próximo de você, de forma que o acesso ao celular seja bem, bem dificultado, é uma boa prática para evitar, né? Ou seja, pelo menos diminuir o risco de você ter o seu celular roubado. Ele é por dentro da roupa, colado no corpo, então é Isso, difícil isso. mesmo. Exatamente. E obrigada a vocês também, ouvintes, pelas dicas. Gilberto, até quarta, hein? Muito bom. Obrigado, Fernanda. Até quarta não, até sexta. Tem sexta-feira. Sexta-feira estamos de volta aí com mais tecnologia. E obrigado É aos isso. ouvintes pelas participações. Um abraço.